Se você escutar estas palavras hoje, sua fé nunca mais será a mesma. Se neste momento o seu coração está cansado, se sua mente anda inquieta e você sente que está lutando batalhas silenciosas que ninguém consegue enxergar, então escute com atenção cada palavra que será dita agora. Porque existem momentos na vida em que não precisamos de mais conselhos, não precisamos de mais explicações, precisamos apenas ouvir uma verdade que desperte novamente a fé dentro de nós. Muitos caminham todos os dias carregando preocupações, medos e incertezas, tentando manter um sorriso por fora, enquanto por dentro sentem que estão perdendo a força. E talvez você esteja exatamente assim agora, tentando ser forte para todos, mas sentindo que precisa de força para si mesmo. E é justamente nesses momentos que uma simples palavra, quando recebida com o coração aberto, pode transformar completamente a direção de uma vida. A maior parte das pessoas acredita que a fé é algo que aparece apenas quando tudo está bem, quando as portas estão abertas e os caminhos parecem claros, mas a verdadeira fé nasce justamente quando nada parece fazer sentido, quando o silêncio parece mais alto que as respostas e quando tudo o que você pode fazer é continuar caminhando mesmo sem enxergar o final da estrada. Existe uma razão pela qual os maiores testemunhos de transformação não começam com vitória, mas com luta. Não começam com conquistas, mas com dias difíceis que parecem não terminar. Porque é nesses momentos que o coração humano aprende algo que não poderia aprender em tempos de facilidade. Aprende a confiar mesmo sem ver. Talvez você esteja se perguntando por que algumas pessoas permanecem firmes mesmo diante de tantas dificuldades, por que algumas continuam acreditando quando tudo parece dar errado, e a resposta não está na ausência de problemas, mas na decisão silenciosa que elas tomam todos os dias de não abandonar aquilo que acreditam, mesmo quando não recebem aplausos, mesmo quando ninguém percebe o esforço que estão fazendo. A fé verdadeira não é um sentimento que aparece de vez em quando. É uma escolha diária, uma escolha que muitas vezes precisa ser feita em silêncio, longe dos olhares e das opiniões dos outros, uma escolha que acontece dentro do coração quando ninguém mais está olhando. Existe algo que poucos entendem. A fé não cresce apenas quando você recebe aquilo que pediu. Ela cresce principalmente quando você continua acreditando mesmo antes de receber, quando você continua caminhando mesmo antes de ver resultados, quando você decide permanecer firme mesmo quando a mente começa a dizer que talvez seja melhor desistir. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas param, porque acreditam que a ausência de respostas significa que nada está acontecendo, mas o que elas não percebem é que muitas das maiores transformações acontecem primeiro por dentro, de forma invisível, preparando o coração antes que as mudanças apareçam por fora. Pense por um momento em todas as vezes em que você continuou, mesmo cansado, todas as vezes em que você levantou mesmo depois de noites difíceis, todas as vezes em que você escolheu não desistir mesmo quando parecia que ninguém acreditava em você. Esses momentos não foram pequenos, esses momentos foram sementes, sementes silenciosas que continuam crescendo mesmo quando você não consegue ver. A vida tem uma maneira curiosa de trabalhar. Muitas vezes, o crescimento acontece no invisível antes de se tornar visível, e aqueles que entendem isso conseguem continuar com esperança, enquanto outros desistem cedo demais. Há pessoas que imaginam que a força espiritual significa nunca sentir medo, nunca sentir dúvida, nunca sentir cansaço, mas a verdadeira força não está em nunca sentir essas coisas, está em continuar avançando apesar delas. É possível sentir medo e ainda assim escolher confiar. É possível sentir dúvida e ainda assim decidir permanecer. É possível sentir cansaço e ainda assim dar mais um passo. E às vezes, esse único passo que você decide dar hoje é o passo que separa a desistência da transformação que está prestes a acontecer. O mundo em que vivemos é barulhento, cheio de vozes dizendo o que você deveria ser, o que deveria fazer e até o que deveria acreditar. Mas a fé verdadeira não nasce do barulho externo. Ela nasce do silêncio interno, daquele momento em que você respira fundo e decide dentro de si que não vai abandonar o caminho, mesmo que ele pareça longo, mesmo que ele pareça difícil. Existem vitórias que não começam com celebrações, começam com decisões silenciosas, decisões que ninguém vê, mas que mudam completamente o rumo de uma história. Talvez você tenha passado por momentos em que se sentiu esquecido, momentos em que parecia que suas orações não estavam sendo ouvidas, momentos em que você olhou ao redor e se perguntou se realmente valia a pena continuar acreditando. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho, porque muitos dos maiores exemplos de fé passaram exatamente por esses momentos de silêncio, momentos em que tudo o que podiam fazer era continuar confiando mesmo sem respostas imediatas. E é importante lembrar que o silêncio não significa ausência de ação. Muitas vezes significa que algo está sendo preparado no tempo certo, da maneira certa, mesmo que ainda não seja visível aos seus olhos.
A vida não testa as pessoas para destruí-las. Muitas vezes, os desafios existem para revelar a força que já estava dentro delas. Uma força que talvez nem elas mesmas sabiam que possuíam. Quantas vezes você já superou algo que parecia impossível no momento? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, mas ainda assim continuou? Essas experiências não foram coincidência. Elas foram sinais de que existe dentro de você uma capacidade muito maior do que aquilo que você imagina quando está passando pelos dias difíceis. Existe também uma verdade que muitas pessoas esquecem: a comparação enfraquece a fé. Quando você começa a olhar constantemente para o caminho dos outros, começa a acreditar que está atrasado, que está distante demais, que não está avançando o suficiente, mas cada jornada tem seu próprio ritmo, e cada pessoa vive processos que nem sempre são visíveis para quem está de fora. O importante não é caminhar mais rápido do que alguém, é continuar caminhando, é não abandonar aquilo que foi colocado no seu coração, é permanecer firme mesmo quando o progresso parece lento. Talvez hoje você precise apenas lembrar que a sua história ainda não terminou, que aquilo que você está vivendo agora não define o capítulo final da sua vida, que existem páginas que ainda serão escritas e que muitas delas podem começar a mudar exatamente no momento em que você decide não desistir. A fé não exige que você entenda tudo, ela pede apenas que você continue confiando enquanto o caminho se revela passo a passo. E às vezes, o próximo passo não exige força extraordinária, exige apenas que você continue. Se você chegou até aqui ouvindo estas palavras, talvez não seja por acaso. Talvez este seja exatamente o momento em que você precisava ser lembrado de que sua caminhada tem propósito, de que seus esforços não são invisíveis e de que cada dia em que você escolhe permanecer firme está construindo algo que, no tempo certo, será impossível ignorar. Não permita que um momento difícil faça você esquecer tudo o que já superou. Não permita que um dia ruim faça você acreditar que sua história não pode mudar, porque muitas transformações começam exatamente quando a pessoa decide continuar mesmo sem garantias. Respire fundo agora e pense em tudo aquilo que você ainda deseja construir. Pense nas pessoas que serão alcançadas pela sua perseverança. Pense no impacto que sua história pode ter quando você olhar para trás e perceber que não desistiu. Às vezes, o maior milagre não é algo que acontece de repente, mas a força que nasce dentro de alguém que decide continuar acreditando mesmo quando ninguém mais vê motivo para continuar. E essa força pode começar agora, exatamente agora, dentro de você. Se estas palavras tocaram seu coração de alguma forma, escreva nos comentários: minha fé permanece firme. Porque quando você declara aquilo que escolhe acreditar, você fortalece essa decisão dentro de si. Aproveite também para deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal, porque cada mensagem compartilhada aqui é feita para alcançar pessoas que talvez estejam precisando exatamente de uma palavra de esperança neste momento. E lembre-se sempre, a fé que você mantém hoje, mesmo em silêncio, pode ser a mesma fé que amanhã abrirá caminhos que você ainda não consegue enxergar. Continue caminhando, continue acreditando e nunca subestime o poder de permanecer firme quando tudo parece incerto, porque muitas das maiores mudanças da vida começam exatamente no instante em que alguém decide não desistir.